Glória a Deus, né? Tirar espuma é briga, pastor. Tirar espuma, o Joel está ali de lado, ali olhando. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura no livro de Ezequiel 37. Ezequiel 37. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Nath. Do 1 ao 14. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu abrir a minha aqui, porque vai que... se bem que há. Glória a Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estava sequíssimo. Diga comigo, sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza para estes ossos e diga-lhe: osso seco, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele, e porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carne, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. E profetizei: filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre os mortos para que viva. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e puseram-se de pé, e formaram um exército, um enorme exército. Amém? Amém? Esse texto é um texto muito conhecido por muitos. Esse texto, na verdade, eu já preguei ele inúmeras vezes. Eu acho que eu preguei ele também aqui esses dias. Mas ontem, depois do casamento do meu filho, eu estava conversando com o meu cunhado, o meu irmão, e aí eles estavam falando justamente sobre esse texto. Essa história por trás desse texto, irmão, é uma história muito linda, porque na verdade é um momento de desesperança do povo de Israel, quando ele é levado cativo para a Babilônia, e quando ele perde a tua pátria, ele perde tudo. Ele está num local agora que não tem mais o templo, não tem mais aquilo que ele havia de costume. De repente ele está em terras estranhas, sendo como cativo, sendo aprisionado. Só que é tão interessante, irmão, que mesmo eles dentro desse cenário, Deus dá uma revelação para o profeta Ezequiel, e diz: Ezequiel, do jeito que está não vai ficar. Talvez pareça que esteja sequíssimo, pareça que vai passar tempo, parece que vai passar tantas coisas, mas fique tranquilo, Ezequiel, porque eu vou trabalhar. Mas é duro, irmãos, quando a situação ela está num cenário de descrédito. É ruim quando nós olhamos uma situação e você olha para ela e parece que não tem mais jeito. Talvez
Alguns de vocês têm vivido isso. Uma das coisas que tem, irmãos, é quando as pessoas recebem um diagnóstico. É quando as pessoas, ela vê alguém da sua família envolvido com drogas. É quando as pessoas verem a situação do teu casamento, parece que não tem mais jeito, já se passou anos, pastor, e parece que nada muda. Essa situação, na verdade, ela é complicada e ela dura para a gente também, porque quando você vive um cenário desse, ninguém quer, Rafael. Ninguém quer olhar e dizer, puxa vida, parece que nada acontece, parece que as coisas estão na mesma, e parece que eu não vejo o resultado. E nesse cenário que Deus faz o profeta, ele justamente, o próprio Deus, o texto diz que Deus, pastor Glauber, pega o profeta e leva ele para esse cenário. É tão interessante, irmão, que Deus não leva o profeta para longe da dor, Deus traz o profeta para dentro da dor. Porque na verdade muitos querem correr quando verem algo passando, ou alguém passando por algum tipo de sofrimento, as pessoas querem levar e ser levado para longe, mas o próprio Deus faz questão de pegar Ezequiel, que está vivendo neste mesmo cenário, e fala para Ezequiel, pega Ezequiel e leva justamente no cenário de dor, no cenário que não tinha mais credibilidade, parecia que estava tudo acabado. Talvez você não veio aqui à toa hoje. Aliás, você não veio aqui hoje à toa. Você veio aqui direcionado por Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que parece que não tem mais jeito, mas a palavra de Deus para você é: eu ainda sou o Deus que sopra o vento. Eu ainda sou o Deus que usa o profeta nessa terra. Eu ainda sou o Deus que age conforme a vontade dEle, que está acima de todas as coisas. E a grande mensagem de Ezequiel 37 está justamente no lugar onde o inimigo pensou que tinha enterrado soldados. É justamente nesse cenário, pastor, que parecia que o inimigo disse: eu ganhei a guerra, aqui já acabou, aqui jaz um soldado. É justamente nesse cenário que Deus usa para levantar um exército. É justamente no cenário que parecia tudo se acabado, Deus usa para levantar um exército. Ezequiel profetizou em um tempo difícil, irmãos. Agora vê que loucura, pastor. Uma coisa é você profetizar para quem está vivo, sim ou não? Porque quando você fala com alguém que te responde, é fácil. Quando você conversa com alguém, Camila, que a gente consegue dialogar, é muito fácil. Mas imagina esse cenário: você profetizar sobre alguma coisa que não se move, não tem ouvido, o osso não tem ouvido. Como é que pode agora? E Deus leva ele justamente nesse cenário, pastor Beto. Profetiza sobre os ossos, como profetizar sobre algo que não ouve? E aqui Deus me trouxe uma revelação, irmãos. Sabe aquela pessoa que tem dentro da tua casa, aquele problema que você tem dentro da tua casa, parece que não te ouve, parece que não te escuta, parece que você tentou de tudo, parece que não tem mais jeito, não te dá ouvido, e você olha e diz: não, pastor, mas não tem jeito. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: ainda há jeito, porque Ele ainda tem o controle da situação. Sabe qual é o maior problema? O maior problema é que nós achamos que nós sabemos a como Deus trabalha. Você não sabe, eu não sei, porque vários meios que você lê a Bíblia, você vê Deus trabalhando de maneiras diferentes. Quando Deus pega ainda do pó da terra, que Ele forma um homem, pastor Glauber, é interessante isso, que Ele pelo menos forma um boneco, Ele forma o boneco, e Ele não está conversando com a matéria nesse momento. Ele está dizendo: façamos o homem a nossa imagem. Só que quando o boneco é formado, a Bíblia diz que ele sopra sobre as narinas, sim ou não? E a partir daquele momento passa a ter fôlego de vida. Porque Deus soprou nas narinas, mas nesse momento aqui Deus está trabalhando diferente. Porque Deus está trabalhando, Val, de uma maneira surreal. Ele olha e leva um profeta para um vale, e olha para aquela multidão de ossos, e fala: agora você vai ter que profetizar nesse vale.
Como profetizar em um vale? Não é num osso que se passou 3 anos ou 4 anos e está... Não é não. A Bíblia diz que sequíssimo. Sabe o que quer dizer sequíssimo? Sequíssimo quer dizer, já se faz muitos anos. Já se faz muito tempo que está vivendo naquela situação. Já se fazia, Marisa, alguns anos. Só que esse é o maior problema, e foi quando eu comecei a ler esse texto, irmão. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela se renova mesmo. Às vezes a gente vai lendo, tem coisas, quem está acostumado a pregar, você vai lendo, Deus vai te dando umas revelações do texto que você não entende, e passa batido. E Deus está dizendo para o profeta, levou no vale, o vale de ossos e sequíssimo. Por um osso chegar nesse estágio, passou-se muitos anos. Quantos anos você está passando nessa prova aí? Quantos anos você está chorando? Quantos anos você está orando? Quantos anos você está clamando a Deus? E hoje Deus te trouxe aqui para a gente conversar. Ele está te chamando, eu quero conversar com você hoje. Quanto tempo você está passando nessa situação? Faz quantos anos? E parece que nada muda. Parece que o cenário é o mesmo. Deus está mandando eu te dizer, profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre essa questão. Profetiza sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Profetiza. Oh, se você entendesse o quanto Deus ainda quer te usar nas mãos dEle, o quanto Deus ainda quer restaurar essa geração. E eu não estou falando de gerações que passaram, eu estou falando desta geração, e você é incluído nisso. Meu sogro está filmando, mas eu gosto de andar, né? O maior problema é que o tempo vai passando e parece que a dor vai aumentando. E quando Deus leva o profeta naquele cenário, eu vejo uma galera que tocava, que cantava, e de repente alguém olha e diz: volta a cantar. Aí ele olha e fala: mas como eu posso cantar nesse cenário? Como eu posso adorar nesse cenário? Como eu posso fazer isso nesse cenário? Estava ali hoje de manhã, quando eu cheguei, estava a Simone e a Célia. As duas estavam conversando. Ela disse assim: pastor, hoje eu estou bem para estar lá na frente. Não é, Célia? Porque teve um dia que eu não estava bem e me colocaram aqui na frente. E o culto foi rolando e Deus usou o Senhor para falar comigo naquele momento. E nesse cenário, dessa introdução, eu quero dizer para você, é nesse cenário que você está que Deus quer falar contigo nesta noite. É nesse cenário que Ele está dizendo para você: volta a fazer aquilo que um dia você parou. Volta a se colocar de pé novamente, porque através da tua vida, outras pessoas vão se levantar também. Volta a se colocar de pé. Porque tem cenário que nós passamos de dor, que a gente não pode permanecer nele, nós precisamos sair dele. Tem vale que nós entramos porque queremos. Tem prova que a gente entra porque nós vamos sem direção e vai de qualquer jeito. Tem vale que nós somos empurrados por outros. Mas tem vale que nós somos conduzidos por Deus. Pastor, como é isso? O vale que você é empurrado, você é frustrado. O vale que você vai pela sua própria força, você sofre. Mas o vale que Deus te conduz, Ele diz: eu quero gerar experiência,
eu quero te dar revelações, porque nessa casa tem homens e mulheres de revelações. Tem homem, eu vou voltar a repetir novamente. Nesta casa, nesse vale que você está passando, foi levado por Deus, porque lá dentro que Deus vai levantar homens e mulheres de revelações. Sequíssimo. E diz que eram numerosos. E é tão interessante que quando diz numerosos, Deus não está dizendo, eu vou tratar só um, eu só vou levantar um soldado, eu só vou levantar o do lado direito. Não, Ele está dizendo, é todos. Eu acredito que nessa geração Deus vai levantar profetas, homens e mulheres de visão, homens e mulheres que um dia colocaram as harpas sobre os alqueiros, homens e mulheres que disseram, eu não vou cantar, não vou tocar em terras estranhas, eu não vou cantar, eu não vou tocar, porque eu não tenho condição, o meu cenário é de dor, o meu cenário é de tristeza, e Deus está dizendo, é neste cenário que eu quero colocar você novamente de pé. Você vai passar por muitas coisas, como já passou, porque na tua caminhada nem tudo vai dar certo. Às vezes tem gente que senta e fala, puxa vida, eu tenho sofrido até aqui, parece que nada que eu coloque a mão dá certo, eu vou parar, eu vou desistir. Pastor, mas como é isso, pastor? Eu digo para todo mundo, irmãos, eu fui chamado por Deus no pior cenário da minha vida. Eu já disse isso várias vezes e volto a repetir. Eu fui chamado por Deus no cenário de morte, quando meu pai morre. Está pensando que eu não queria ver meu pai sentado na primeira cadeira enquanto eu pregava? Eu queria, eu daria tudo para ver isso. Mas meu pai não está entre nós. Mas eu tenho que entender que há cenários de passagem para que haja uma nova transgressão, uma nova mudança, uma novas experiências sobre as nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa, esse momento de dor que você está passando, talvez você não esperava, talvez alguma coisa aconteceu no meio do caminho. É nesse cenário que Deus está dizendo, é muitíssimo, mas eu vou restaurar você, a tua casa, a tua família, os teus filhos, tudo aquilo que é teu, Deus vai trazer de volta novamente. Aí Deus faz uma pergunta para ele. E Deus fala, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Pergunta de Deus para você hoje, será que pode reviver novamente? Será que a esperança pode voltar a brilhar dentro de você? Hein, Elis? Pode voltar a brilhar? Mas é tão interessante o texto, irmãos, que eu não estou pregando da minha mente. Eu estou pregando daquilo que a Bíblia diz, Wilson. E aí ele diz assim, Senhor, Tu sabes. Eu não estou falando de qualquer um, não, irmão. Estou falando de um profeta. Eu estou falando, pastor Glauber, de um homem que teve experiência com Deus. E muitas vezes ele olha e diz assim, Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu não consigo. Mas Tu sabes.
Mas Tu sabes, Senhor, a maneira de trabalhar na minha vida, a maneira de trabalhar na minha família, a maneira de trabalhar, Senhor, sobre essa situação. O Senhor ainda sabe. O Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Senhor, as minhas forças é pequena, mas o Senhor sabe. Não é feio você olhar e ver as suas limitações, não. Irmãos, eu sou pentecostal. Eu amo o movimento da Rua Azul, amo tudo isso, irmãos. Mas você sabe